todos! Aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago o último exemplo de estudo de caso para o concurso de ATE da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, nessa reta final, eu tenho a minha apostila com 15 temas de estudos de caso e discursivas para o auxiliar técnico de educação, no valor de R$18, é em PDF. Eu vou deixar tanto no comentário fixo como na descrição do vídeo o link para você adquirir lá no site da Hotmart. Vai te ajudar muito nessa reta final. Você não vai conseguir decorar tudo, mas já vai te dar um norte dos principais temas que poderão cair aí na prova no domingo e também te auxiliar nas respostas. Antes de eu mostrar mais um exemplo aqui de estudo de caso e como responder, o vídeo que eu fiz logo quando saiu o edital, explicando a parte do edital só sobre as discursivas, estudo de caso, tá tendo aqui no canal bastante visualizações e alguns comentários assim, um pouquinho assim do pessoal, vamos dizer assim, desanimado, né? Mas não se desanime. Algumas pessoas até comentaram, precisa ser professora para poder responder essas questões discursivas, estudos de caso. Primeiro, o professor não vai fazer esse concurso porque a prova de professor é no mesmo dia, mesmo horário. No último concurso lá de 2019 que eu passei, muitos professores fizeram a prova e não passaram, foram reprovados na prova discursiva. Então, não pegue isso como parâmetro. Como eu tinha mencionado lá naquele vídeo, primeiro de dicas, você precisa, primeiro, saber que as discursivas e estudos de caso, o tema vai ser o conteúdo programático lá da sua parte específica, que está lá no edital do conteúdo programático, e também as funções do auxiliar técnico de educação. Você sabendo as funções do auxiliar técnico de educação, que é o anexo 1 do edital, e saber minimamente sobre o currículo da cidade e outros documentos da Prefeitura de São Paulo que nem estão sendo cobrados na íntegra, você consegue mais ou menos fundamentar a sua resposta. E também aqui no canal tem outros vídeos com sugestões de tema, tem do currículo antirracista, tem também o que eu respondo lá, prova de 2019, mas aqueles eram mais voltados para o auxiliar técnico que trabalha na função de inspetor. Aqui eu resolvi trazer um exemplo do auxiliar técnico que trabalha na secretaria da escola. Lembrando, para quem não sabe, o auxiliar técnico de educação, de acordo com as necessidades da escola, quem vai decidir isso é o diretor ou a diretora, pode trabalhar tanto na secretaria como inspetor. Nas últimas provas de ATE, por exemplo, de 2014 e a de 2019, as discursivas, estudos de caso, foi envolvendo o auxiliar técnico que trabalha como inspetor. Talvez esse ano possa surpreender e vir um exemplo do auxiliar que trabalha na secretaria. Então vamos lá. Antes de mais nada, você precisa saber como organizar a sua resposta. Inclusive, também você encontra essa e outras dicas lá na minha apostila. Primeiro, você fazer uma introdução. Então, faça uma apresentação breve do estudo de caso. O que seria essa apresentação? O estudo de caso é um problema, uma situação hipotética, que vai ter ali os personagens, o contexto, o que é para ser resolvido. Então, você relembre quem são os personagens e qual é o cenário que esses personagens estão envolvidos, além da base teórica principal. Se o estudo de caso está envolvendo o currículo da cidade, você vai colocar o currículo da cidade, ou o que está sendo pedido ali no estudo de caso envolvendo o currículo da cidade, por exemplo. No desenvolvimento, que é o meio ali da sua resposta, você vai apresentar uma sequência de ações com vista a propor a solução do caso. Então, por exemplo, o estudo de caso é sobre o currículo antirracista. Daí está pedindo 3 ações para você ali conscientizar os estudantes para não praticar atos racistas durante o recreio. Então, você vai ter que colocar primeira sugestão, segunda, terceira, não precisa numerar,
mas você precisa colocar as 3 ações. Então, no seu desenvolvimento, você vai colocar ali a sequência das ações, que são as soluções ali do caso. Utilizar elementos do caso, então você pode retomar comanda, mas nunca você vai copiar tudo, ou o texto ali de apoio. Retome a situação, problema, ou mesmo os personagens. Você pode novamente citar os personagens durante o desenvolvimento. E na conclusão, que é o último parágrafo, você vai retomar a proposta de resolução ou dar a solução final. Talvez não coube tudo no desenvolvimento, no seu desenvolvimento você pode fazer em até 3 parágrafos, mas se não coube tudo, você pode deixar na conclusão, ou você pode fazer a retomada da proposta de resolução que você colocou lá na introdução. Outras dicas importantes são, primeiro, a prova discursiva para estudo de caso serão 3 horas e 30 minutos que você poderá ali resolver no período da tarde. Portanto, você vai ter bastante tempo para fazer as questões discursivas e estudo de caso. Então, planeje sua resposta. Vai ter o caderno de rascunho e vai ter a folha definitiva. No caderno de rascunho, você planeja a sua resposta. Então, por exemplo, é o currículo Povos Migrantes, eu vou colocar lá no meu rascunho, eu já não vou já começando a escrever a resposta, a redação. Eu vou colocando as palavras-chave. Migrante, eu não falo imigrante e emigrante, porque lá no currículo Povos Migrantes a gente considera como um só, então migrante. Na minha resposta eu não posso colocar imigrante ilegal, eu não posso colocar na minha resposta que se não tem documento eu não posso matricular. Eu posso colocar na minha resposta ficha de tradução. Tudo que eu for lembrando sobre o tema, as palavras, eu vou colocando. Ou faço um mapinha mental, depois você apaga, porque é rascunho, você pode utilizar o lápis e a borracha. Então, você vai organizando, faz um esquema, um esqueleto. Aí depois, sim, você começa a estruturar a sua resposta como uma redação, um texto, né? Também, componha parágrafos não tão longos, então você não pode fazer parágrafos enormes. Tenta organizar em parágrafos médios, pequenos, porque lá no edital diz que também vai ser analisado a estrutura do texto. Cuidado com o uso da vírgula, objetividade e assertividade. A sua resposta precisa ser objetiva, não pode ficar dando rodeios. Um exemplo, se a prova tiver 30 linhas, lembrando que lá no edital não tem uma quantidade mínima de linhas para ser respondida. Então, um exemplo, lá no domingo teremos 30 linhas para responder no máximo, lá na folha. Se você não consegue desenvolver as 30, você acha que enchendo linguiça você vai se dar bem, você pode se dar mal. É melhor você, por exemplo, só conseguir desenvolver no máximo 20, fica com as 20 linhas, mas se sua resposta foi objetiva e clara exatamente no ponto que os avaliadores querem sobre tal tema e a solução do estudo de caso, é o que importa. Fundamente a sua resposta, então sua resposta, além de envolver as atribuições do cargo de auxiliar técnico de educação, precisa estar fundamentado ou no documento institucional ou na legislação que está sendo pedida. E por fim, cuidado com a caligrafia, porque o avaliador não vai voltar 2 vezes na leitura da sua resposta para verificar o que você escreveu. E também tome cuidado com as regras gramaticais, pois você pode perder pontos. Também eu trago os possíveis temas, lembrando que eu não tenho uma bola de cristal, mas a partir aí do edital a gente consegue mais ou menos visualizar os possíveis temas. Também lá naquele vídeo que eu fiz com dicas e lendo o edital, eu comentei esses mesmos temas. E eu também vou deixar na descrição do vídeo esse material que eu estou apresentando. Então, vamos ver quais serão os possíveis temas. Primeiro, eu aposto na matriz dos saberes, lembrando que são 9 matrizes dos saberes, inclusive tem uma aula aqui no canal só sobre isso. Também o que pode ser tema, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Essa questão de sustentabilidade é algo muito forte na rede da Prefeitura de São Paulo. Atendimento educacional especializado, AE, então alguma questão envolvendo
a educação especial, educação antirracista, que inclusive aqui no canal tem aula com um resumo exatamente das páginas que estão sendo cobrados para o ATE, também estudos de caso discursiva sobre o currículo antirracista. Inclusive, desses 7 temas que eu sugiro que poderão ser passíveis aí na prova, o que eu mais acredito é o currículo antirracista. Também o que pode cair, povos migrantes, conhecer para proteger, a questão ali de combater, também a prevenção e comunicação da violência contra crianças e adolescentes, e por fim, a mediação de conflitos. Então, eu acredito que os temas das discursivas, estudos de caso para o ATE, poderão ser alguns desses 7, inclusive todos esses e mais alguns estão lá na minha apostila. Agora vamos para a sugestão de tema de estudo de caso. Povos migrantes, orientações didáticas. Aqui no edital estão sendo cobrados as páginas 14 a 32 e depois 36 a 69. Imagine que um auxiliar técnico de educação responsável pela secretaria de uma EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil, está no guichê de atendimento e recebe uma família boliviana que deseja matricular uma criança de 4 anos na escola. Essa situação levanta desafios relacionados à diversidade cultural e às orientações presentes no documento Povos Migrantes, orientações didáticas. Considerando o contexto apresentado e as diretrizes do documento mencionado, qual seria o procedimento adequado que o auxiliar técnico de educação deve adotar ao atender essa família boliviana para garantir uma matrícula inclusiva e respeitosa, promovendo a acolhida e considerando as possíveis barreiras linguísticas? Portanto, quem é o personagem? O auxiliar técnico de educação, que trabalha onde? Na secretaria. Quais são os outros personagens? A família boliviana. O que o auxiliar técnico tem que fazer? Matricular a criança de 4 anos. Aqui na pergunta, eu deixei até aqui em negrito. Quais são os procedimentos? Qual é a base teórica? Povos migrantes, orientações didáticas. E aonde está a resposta? A partir da página 60. O brilho especial do primeiro contato, a matrícula de estudantes migrantes. Então, a matrícula é o primeiro contato que a família e a criança vai ter com a escola. Então, o auxiliar técnico de educação ele precisa garantir esse acolhimento essa família migrante. E aqui tem todos os procedimentos que o auxiliar técnico deverá fazer, inclusive até mesmo as fichas traduzidas que deverão ser utilizadas e algumas dicas para tradução, chamar a família para conhecer a escola, né, junto com o coordenador, com o diretor ou com o assistente de direção, enfim, quem estiver responsável pela escola no período. Então, tem uma série de dicas aqui. Você não precisa decorar tudo, mas aqui, olha, em negrito. Isso aqui em negrito são as palavras-chave, você vai ter que garantir lá na sua resposta. Tá dado aqui, ó. Por exemplo, a desburocratização de procedimentos, adaptação, flexibilização da documentação, compatibilização dos conhecimentos. Então, aqui, ó, já está dando as dicas das suas respostas, tradução dos formulários. Então, essas palavrinhas em negrito precisam estar garantidas na sua resposta. Então, se você pegar essas palavras que já estão aqui chaves destacadas, já vai facilitar ali na sua resposta. E lembrando que o primeiro parágrafo é a história, a situação hipotética do estudo de caso, e o último parágrafo é a comanda, é aquilo que você deverá responder. Então, vamos lá para a minha sugestão de resposta. Primeiramente, é essencial que o auxiliar técnico de educação demonstre sensibilidade cultural, reconhecendo as diferenças e respeitando a identidade da família boliviana. Ao considerar a possível barreira linguística, o profissional deve buscar estratégias inclusivas, como a disponibilização de materiais informativos traduzidos para o espanhol ou até mesmo a presença de um intérprete, se necessário, para facilitar a comunicação. Então, lá no currículo dos povos migrantes, terão exemplos dessas fichas que já estarão disponíveis lá na secretaria da escola.
Também o auxiliar técnico pode utilizar o próprio smartphone com o Google Tradutor, pode ter ali na escola algum professor, alguém da gestão que sabe falar espanhol, então pode ser esse intérprete. Agora, no meu desenvolvimento, que eu montei em 3 parágrafos, eu vou dar as ações que o auxiliar técnico de educação deverá ter nessa matrícula para garantir o acolhimento a essa família migrante. O procedimento de matrícula deve ser conduzido de forma desburocratizada, respeitando as orientações legais que garantem o direito à educação, independentemente da situação migratória ou documental da família. Portanto, não se pode negar a matrícula por não ter os documentos. Se não tiver os documentos, é para fazer a matrícula mesmo assim. Ponto final: o auxiliar técnico deve seguir as diretrizes estabelecidas pelo projeto político-pedagógico da escola e pela legislação municipal, assegurando que a falta de documentos brasileiros não seja um obstáculo ao exercício desse direito. Inclusive, tem uma legislação municipal no qual trata dessa questão ali dos migrantes e diz também que não se deve negar matrícula por falta de documento. Além disso, o auxiliar deve proporcionar um ambiente acolhedor, compartilhando informações sobre o funcionamento da escola, suas normas e práticas pedagógicas. A colaboração com a equipe escolar, incluindo professores e gestores, é fundamental para garantir uma transição suave e positiva para a criança migrante e sua família. No que tange à questão da tradução, o funcionário deve adotar estratégias específicas, como a tradução de documentos essenciais para a matrícula, a criação de cartões informativos bilíngues ou ainda a utilização de imagens e recursos visuais para facilitar a comunicação. A tradução desse contexto é uma ferramenta crucial para superar barreiras linguísticas, promovendo um diálogo efetivo entre a escola e a família migrante. Aqui eu fechei o meu desenvolvimento, dei as ações que o auxiliar técnico deverá ter durante a matrícula e agora na minha conclusão eu vou fechar aqui meu estudo de caso. Ao adotar práticas inclusivas, respeitosas e estratégias de tradução, o auxiliar técnico de educação não apenas facilita a matrícula da criança boliviana, mas também contribui para a construção de um ambiente acolhedor, enriquecido pela diversidade, refletindo os valores presentes nas orientações do documento Povos Migrantes, orientações didáticas. E aqui eu fecho a minha resposta, faltou aqui o ponto final, que eu esqueci aqui na hora de digitar, mas fecho com ponto final. E é isso, lembrando, aqui é só uma sugestão de resposta. A sua resposta não precisa estar exatamente igual à minha. Lembrando também que ao digitar, tem aqui essa quantidade de linhas, mas ao colocar no papel escrito, aumenta dependendo ali do tamanho da sua letra. Então, você pode resumir, que você não pode perder a essência aqui da resposta, o que tem que garantir na resposta desse estudo de caso. Então, aqui é só um exemplo. E a partir desse exemplo, você vai desenvolver a sua resposta com as suas próprias palavras, de acordo com o currículo Povos Migrantes. Uma boa prova no domingo. Espero aí que todos vocês sejam aprovados e sejam aí meus companheiros futuros aqui na Prefeitura de São Paulo. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!